Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática do nosso curso. Eu sou o professor Jonas Boesel. Então vamos começar a nossa aula de hoje, essa 7ª aula, com a nossa tradicional revisão, né? A revisão, lembrando, um passo muito importante dentro do estudo para concursos, né? Junto com as questões, a revisão é essencial para a fixação do conteúdo. Então essa revisão é importante sempre no início do estudo do próximo conteúdo, tá? Na aula número 6, então, na aula passada, nós finalizamos o conteúdo de Excel. Falamos sobre o que era o Excel, né? 2016, né? Essa versão 2016 que nós comentamos que era a mais cobrada, né? Atualmente é a mais cobrada, isso muda frequentemente, né? As bancas vão se aperfeiçoando, né? Falamos que não é a versão mais atual, mas sim a mais cobrada. Falamos das principais ferramentas, né, de otimização do trabalho, né, de trabalho. Falamos sobre as fórmulas e as funções, né. Na aula número 5, nós tratamos ainda sobre as guias ou abas, né, e como está organizada a área de trabalho dentro do Excel. Nas aulas anteriores falamos sobre o Word, que também é um software aplicativo, né, muito importante e muito cobrado, né, nas provas de concurso. Vamos avançando então, né, de que forma então a gente navega pela internet, tá? É importante a gente saber disso, né, visto que está lá no nosso edital. A gente, quando vai navegar, quando vai fazer uma pesquisa na internet, a gente faz isso através de softwares chamados navegadores, tá? São softwares que fazem essa função, tá? Então vamos lá. Os navegadores, então, em inglês, tá? Browser, tá? Pode aparecer dessa forma, tá? É comum aparecer dessa forma na tua prova, tá? São programas, né? Aplicativos, né, softwares aplicativos que permitem ao usuário da internet consultar páginas de hipertexto e navegar pelas páginas da web. A gente já vai ir traduzindo um pouco, né, assim, lá na aula 1 eu falei sobre a importância de conhecer a linguagem dentro da informática para entender o enunciado das questões, e a gente vai aos pouquinhos traduzindo essas palavras para quem por acaso ainda não conhece, tá? Então aqui eu coloquei a imagem de 5 navegadores, tá? Talvez alguns tu já conheça, alguns não conheça, tá? Mas estes são os principais navegadores, ou seja, os mais utilizados, né? Disparadamente o Chrome, né? Que é da Google, tá? O Chrome é o navegador mais utilizado e o mais cobrado nas provas de concurso, tá? Temos o Firefox, tá? O Firefox, ele é da Mozilla, também muito cobrado em provas de concurso e também bastante utilizado, né? Na prática. Temos o Edge, que é da Microsoft, comentamos lá quando nós falamos sobre o Windows, né? O Windows 10, que a gente comentou lá no início das aulas, né? O Edge, ele é o navegador padrão, ou seja, ele já vem, né, junto com o Windows, tá? Com o Windows 10. Então, o Edge, navegador padrão, bem importante também. Lembrando que se tem o Windows, às vezes não está escrito navegador Edge lá no edital, mas se tem o Windows, pode vir o Edge lá, esse navegador, porque ele faz parte do Windows também, tá? E temos outros dois aqui que são bem menos cobrados, né, e menos utilizados, que é o Opera e o Safari, tá? Cada um aqui de um fabricante diferente, uma empresa diferente, cada um com as suas particularidades, tá? Nós vamos falar hoje sobre os dois principais, né, que são o Chrome e o Mozilla, tá? O Chrome e o Firefox, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre o Edge, tá? Numa segunda parte da aula. Essa aula vai ser um pouquinho diferente, nós vamos ter essa parte aqui, né, falando, lendo, né, e conhecendo os conceitos através dos slides. E na segunda metade da aula eu vou abrir a tela do meu computador,
né? Vou gravar uma navegação aqui nos 3 principais navegadores, né? Para a gente entender um pouquinho na prática tudo isso que a gente vai ver aqui na teoria, tá? Vamos lá. Então, os navegadores, tá? Um navegador web te leva para qualquer lugar da internet, tá? Ele obtém informações de outras partes da web e as exibe em seu computador ou dispositivo móvel. As informações são transferidas usando o protocolo de transferência de hipertexto, que define como textos, imagens e vídeos são transmitidos na web. Essas informações precisam ser compartilhadas e exibidas num formato consistente, para que as pessoas que usam qualquer navegador em qualquer lugar do mundo possam ver as informações, né? Complementando, tá? Qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, né? Com qualquer navegador e com qualquer dispositivo também, né? Qualquer dispositivo que seja, tá? Quando um navegador web pega dados de um servidor conectado à internet, ele usa um tipo de software chamado mecanismo de renderização para traduzir tais dados em textos e imagem. Esses dados são escritos em Hypertext Markup Language, tá? Que é o HTML, tá? Desculpem o meu inglês, não é minha especialidade, mas o importante aqui a gente ficar com essa sigla aqui na cabeça, o HTML, que vocês provavelmente já ouviram falar, tá? Os navegadores web leem esse código para criar o que vemos, ouvimos e experimentamos na internet. Então, aí tem a primeira informação muito importante, tá? O navegador, ele usa uma linguagem para traduzir o que chega ali, tá? Pra gente, tá? Essa linguagem é HTML, tá? Mais para frente eu preparei um esqueminha para vocês, para ficar mais claro isso, tá? Links permitem aos usuários seguir um caminho para outras páginas ou sites na web. Cada página, imagem e vídeo tem seu próprio localizador uniforme de recursos. É o URL, tá? URL, que é o endereço, né? Também é conhecido como endereço na web. Então, onde é que vai estar aquela informação, aqueles dados? Vai estar numa URL, que é o endereço onde aqueles dados estão, tá? Quando o navegador visita um servidor para obter dados, o endereço web informa ao navegador onde procurar cada item descrito no código HTML, que então indica ao navegador onde posicionar na página web. Aqui então, tá? Traduzindo um pouquinho mais o que eu acabei de falar, tá? Os protocolos de navegação, existem 2 tipos de protocolo, tá? Temos o HTTP, tá? E o HTTPS. Isso vocês provavelmente já viram também nas URLs, tá? Nos endereços dos sites, tá? Que ela começa ou com um ou com o outro. Qual é a diferença entre elas, tá? O HTTP, ele é sem segurança. O HTTPS com segurança, tá? Deixei aqui em vermelho para vocês gravarem bem que aquele S no final ele vai dar a diferença se aquela URL, né, aquele endereço tem uma confiabilidade, tem segurança ou não, tá? Lembrando que quem define, tá, se é com segurança ou sem segurança não é a gente, tá? Não é o usuário e sim o proprietário daquele endereço, tá? Só para relembrar, então, o hipertexto ele pode ser, né, um texto, uma imagem, vídeo, áudio, qualquer mídia que tu vai acessar ali, tá, no computador. E a linguagem utilizada é HTML, tá? Essa é a linguagem, tá? Então, vejam bem, linguagem HTML, protocolo de navegação HTTP ou HTTPS. URL é o endereço, tá? Então, tô repetindo, tá? Para tu anotar aí, né, no teu caderninho
esses termos, se mesmo que não venha alguma questão, né, ele é importante porque vai vir no enunciado das questões, tá? Como eu sempre falo. Outra coisa importantíssima, tá? Que pode, em se tratando de navegação e de entendimento das questões também, tá? Algumas bancas trazem navegar, tá? Como acessar dados, acessar arquivos das páginas da web, tá? Algumas bancas elas não falam navegar na web, né? E sim acessar arquivos das páginas da web. Isso é aceito, tá? Então fica para ti aí que navegar é a mesma coisa que acessar os arquivos. Eu estou acessando os arquivos daquela página, tá? Vamos falar um pouquinho agora, um básico sobre os dois navegadores mais utilizados e os mais cobrados nas provas de concurso, tá? O primeiro deles é o Chrome, tá? O Google Chrome, aqui está o símbolo dele, né? A logo dele. Então sempre que tu vê esse desenho, né? Tu tá vendo o Google Chrome, tá? Eu trouxe aqui 3 vantagens e 3 desvantagens desse navegador, tá? Primeiras vantagens, tá? Ele tem um design minimalista e acessível, tá? Ele tem integração com os recursos do Google, tá? Isso é muito importante, traz várias facilidades e ele tem um acesso rápido. Essas são as principais vantagens, não quer dizer que são as únicas, tá? As desvantagens, então, o alto uso de memória RAM e CPU, tá? Ele é meio pesadão, assim, tá? Problemas de privacidade com o Google, tá? E limitação da customização. Eu não consigo customizar tanto ele, tá? Ele vem meio fechadão e eu não consigo customizar tanto, deixar ele do meu jeito, né? A aparência dele. A gente vai ver claramente essa diferença quando na segunda parte da aula eu estiver na parte prática e vocês vão ver, por exemplo, em relação ao Firefox ou ao Edge, né? A quantidade de customização que tem lá e que não tem no Chrome, mas ele tem seus atrativos, né, suas vantagens. Então vamos lá, tá? Aqui está a tela uma imagem da tela do Chrome aberta. A gente tem aqui o fundo, né, como personalizar fundos, atalhos e a cor e o tema, tá? Esse lapisinho aqui no canto, ele é para personalizar, tá? Os atalhos, eles são esses ícones aqui, tá? Onde eu posso escolher se eu quero que eles apareçam ou não. Depois na segunda parte eu vou estar mostrando na parte prática, tá? Eu posso escolher se eles aparecem aqui ou não. Isso é uma facilidade, né? Se eu utilizo muito um determinado site, ele pode estar aqui e eu não precisar escrever ele, por exemplo, né? E eu consigo através da personalização aqui da canetinha, alterar também cor e tema e o fundo, tá? Aqui outra imagem, né? Já clicando naquela canetinha, então o que eu consigo aqui, né? Fundo, atalhos, cor e tema. Como eu disse, na segunda parte da aula eu vou estar mostrando na prática isso aqui, né? Na tela do computador. Aí tem algumas coisinhas que eu gosto de salientar, e aí eu já peço para ti ir mexendo aí no teu computador também, quando tu estiver estudando, inclusive outras matérias, né? A gente está usando o computador para tudo hoje em dia, né? Não custa ir dando uma olhadinha, tá? Vamos estudar então os ícones da interface inicial, que é essa página inicial. Aqui eu printei algumas telas com algumas janelas que vão abrindo, tá? Que são importantes para a gente, tá? Por exemplo, se eu clicar com o botão direito, tá? Sobre a barra de aba, tá? Barra de aba é essa aqui, tá? Aqui onde está escrito novo separador. Toda vez que eu abro o Chrome, aparece uma aba dessa. Deixa eu voltar aqui, que daí eu vou estar mostrando aqui, né? Aqui então, vejam, temos várias abas abertas, né? Várias abas abertas, ó. Tá? Cada uma delas tem
um conteúdo diferente, tá? Essas são as guias e abas, tá? Vamos lá. Se eu clicar então com o botão fora, com o botão direito sobre, né, em cima da barra da aba, então vai abrir uma caixinha, né, de diálogo aqui com algumas sugestões, tá? Algumas funções. As que estão mais escurinhas aqui são as que estão ativas e as outras não, tá? Então aparece aqui novo separador à direita, adicionar separador a novo grupo, recarregar, duplicar, fixar, desativar som do site e fechar, tá? Vejam que tem algumas delas que já tem até o atalho aqui, tá? Então tu vai anotando aí, né? Quer dizer que eu não preciso clicar com o botão direito e colocar em recarregar para ela recarregar. Eu posso simplesmente apertar Ctrl mais R que ele vai fazer isso, tá? O atalho ele é uma facilidade, né? Lembrando. Se eu clicar com o botão direito fora da barra da aba, ou seja, nessa região aqui, né, onde não tem nenhuma aba aberta, tá, vai aparecer essa caixinha aqui com as opções restaurar, minimizar, novo separador, voltar a abrir separador fechado, ou seja, se eu fechei uma aba, né, um conteúdo que estava aberto sem querer e quero entrar novamente naquela página que eu estava, eu posso fazer isso através do Ctrl Shift mais T, né? Ele vai voltar a abrir essa aba no local que eu estava, tá? Nome da janela, gestor de tarefas e fechar, tá? Lembrando, né? Ressaltando de novo os atalhos aqui para te anotando, tá? Aqui no canto, tá, tem um dos botões mais importantes, que são os 3 pontinhos aqui no Chrome, né? São 3 pontinhos, que é o botão de personalizar o Chrome, tá? Esse botão de personalizar o Chrome, tá, logo ao lado do usuário aqui, né, da conta, ele vai mostrar talvez as principais funções e as mais cobradas em provas, e a mais cobrada realmente, tá? Então vai abrir aqui novo separador, nova janela, e histórico, né? O histórico da navegação, tá? Lembrando que sempre que eu tenho essa setinha aqui, eu tenho mais opções, né? Então ali, se eu quero saber o que eu acessei, quais foram as últimas páginas que eu entrei, eu venho em histórico, né? Transferências, marcadores, zoom, imprimir, transferir, localizar, mais ferramentas, editar, cortar, copiar, colar, definições, ajuda e sair. Mas dentro dessas opções tem a mais importante, sem dúvida, que é essa aqui, tá? Nova janela de navegação anônima, e tá aqui o atalho dela, Ctrl Shift N. O que é a janela de navegação anônima? Quando eu clico nessa opção aqui, vai abrir uma tela toda preta, uma nova aba, e tudo que eu acessar, tudo que eu entrar ali nessa janela de navegação anônima, não vai ficar salvo no histórico, por exemplo. Então tudo que eu fizer ali vai ficar anônimo, ninguém vai conseguir ver, tá? Claro que não vai ficar no meu histórico daí também, né? Então é uma vantagem e traz desvantagens também, tá? Mas é importante que tenha essa opção. Aqui está o atalho e é muito cobrado em prova. Principalmente, tem muitas questões que trocam o nome. Principalmente porque no Chrome ele tem esse nome de navegação anônima. No Firefox ele vai ter outro nome. E no Edge ele vai ter outro nome. Mas os três têm a mesma função. Então as bancas gostam de trocar o nome de um e de outro, tá? E confundir a nossa cabeça. Então é bem fácil e bem importante a gente gravar o nome dessa funcionalidade dentro do navegador, tá? Porque as bancas adoram ela. Não entendo porquê, mas adoram, né? Vamos lá. Aqui então, outra parte importante é essa região aqui, né? Eu ampliei aqui para vocês verem, né? Na imagem. Nós temos a opção de retornar, que é essa flechinha voltando, né? A avançar, que é essa direcional avançando, a atualizar, que é essa aqui
girando, né? Setinha girando no lugar, atualiza então a página. Temos o cadeadinho aqui, tá? Que é um símbolo de segurança daquele site que tu vai acessar, e a barra de endereço que está aqui, que é a URL que a gente conversou, né? Então vejam como é que eu sei se um site é seguro ou não, né? Através do que tiver aqui nesse local aqui onde está o cadeado. Se tiver o cadeadinho verdinho, como está aqui, tá? Ok, o site é seguro, tá? Se tiver no lugar do cadeadinho um i, um izinho, um círculo com um i no meio, tá? Esse site ele não é seguro, ou tem alguma informação ali para te identificar, para te ficar sabendo sobre esse site, tá? Agora, se eu tenho um triângulo com ponto de exclamação, tá? Esse site ele não é seguro ou é perigoso. Então são essas três funções aqui que são relativas à segurança da navegação, tá? É importante que tu saiba, que tu anote isso, tá? É outro ponto bem importante que costuma cair nas questões, tá? Aqui também do outro lado, né? A gente tem a opção de partilhar, que é esta daqui, né? Onde eu posso copiar link, transferir, guardar página, partilhar por e-mail ou outros locais. Nós temos adicionar a favoritos, que é a estrelinha aqui. Então, se eu estou num site aberto e queria muito que fosse, vou usar bastante aquele site, eu posso simplesmente vir aqui, clicar nessa estrelinha, que ele vai ficar salvo nos favoritos, tá? E vai aparecer aqui nessa região, como tem alguns aqui, né? Temos extensões, que é esse símbolo aqui, tá? Onde eu posso utilizar recursos, né, de forma offline. Nós temos o painel lateral, que mostra opções, né, na barra lateral aqui. Todas essas opções elas vão aparecer na parte lateral, né? Nós temos conta, que é posso gerir ou trocar de conta, né? E a personalizar o Chrome, que é os 3 pontinhos que eu já comentei antes, tá? Então essas são as principais funções dentro do Chrome, tá? O resto é só navegar mesmo, tá? Falamos sobre questões de segurança, questões de linguagem, questões de protocolo e as funcionalidades, tá? Faltou então a gente finalizar aqui o Chrome com atalhos, né, pessoal? Então aqui eu trouxe os atalhos mais cobrados do Chrome. Eu não falei que são os principais, eu não falei que são os melhores, eu falei que são os mais cobrados. Lembrando que o nosso foco aqui é passar na prova, né, pessoal? Não é ficar falando, né, pelos cotovelos e querendo mostrar muito conteúdo, e sim o conteúdo que precisa para vocês serem aprovados, tá? Então nós temos aqui esses atalhos que são os mais cobrados. Shift mais ESC, né, abrir gerenciador de tarefas do Chrome. Ctrl mais N, abrir uma nova janela. Ctrl T, abrir e acessar uma nova guia. Ctrl D, salvar página web como favorito. Então lá, além da estrelinha lá que a gente clica, se eu utilizar o atalho Ctrl D, eu vou salvar como favorito. Ctrl 9, ir para a última guia à direita, tá? As bancas gostam desse atalho aqui, elas gostam de botar lá a imagem cheia de guias e abas lá abertas, e daí lançar a pergunta, né, dizendo como chegar lá na última de uma forma diferente, uma forma mais rápida, com menos cliques, tá? Ctrl mais Shift mais N, então é abrir uma nova janela no modo de navegação anônima, muito importante, tá? Ctrl Shift Del, limpar dados de navegação, e Alt mais Home, abrir página inicial na guia atual, tá? Então estes são os principais atalhos, te liga neles, tá? E vai que vai dar certo. Agora a gente vai trazer aqui, tá, o Mozilla, tá? O Firefox, tá? Que é da Mozilla. Ele tem esse ícone aqui, toda vez que vocês enxergarem ele, tá? A gente está falando do Firefox. As vantagens, então, nós temos a segurança, né? Ele tem uma excelente experiência para o usuário, muitas opções
de extensões e customização, tá? Depois lá na prática a gente vai mostrar isso aí, né? A gente vai ver essa diferença. As desvantagens, então, problemas de compatibilidade, o navegador apresenta uma certa lentidão e consome muita memória do computador. Estas são as vantagens e desvantagens, então, do Firefox, tá? Aqui a gente vai falar basicamente das mesmas funções, só que, né, muda um pouquinho, são navegadores diferentes, empresas produtoras diferentes, né, então muda um pouquinho. Segue aqui as abas aqui, né, de separadores, né, então ao invés de eu clicar aqui e abrir uma nova janela, eu posso ir clicando e abrindo abas aqui nessa região, né, fica muito mais fácil. Então aqui nós temos as guias ou abas, o retornar, tá? E o avançar, que é as mesmas flechinhas aquela, o atualizar também, né? A flechinha circular ali, tá? Aqui nós temos, no lugar dos 3 pontinhos, que era a configuração lá no Chrome, aqui nós temos esses 3 traços aqui, e o nome muda para sincronizar, tá? A gente já vai ver depois isso. E nós temos essa engrenagemzinha aqui, que são as configurações, tá? Aqui o local da pesquisa com os atalhos. Então aqui, clicando com o botão, a mesma lógica, tá? Vamos utilizar. Aqui, clicando com o botão direito do mouse sobre a guia de aba, vão aparecer essas opções: novo separador, recarregar separador, silenciar som do separador, fixar, duplicar, adicionar separador aos marcadores, partilhar, fechar separador. Então essas são as opções que aparecem quando eu clico com o botão direito sobre a aba, tá? E da mesma forma, se eu clico fora da aba, tá, vão aparecer essas opções aqui: novo separador, recarregar separador selecionado, adicionar separador selecionado aos marcadores, barra de menu, barra de ferramentas de marcadores, personalizar barra de ferramentas, tá? Vejam que mudou um pouquinho, tá? Mas todas essas funções estão relacionadas aos separadores, às abas que a gente vai abrir. Então vejam bem, por mais que sejam diferentes os navegadores, eles, quando eu clico ali em cima ou fora da guia, ou da guia do marcador ali, vão abrir opções relacionadas aos separadores, tá? Vamos gravar isso porque é bem importante nas questões, tá? Clicando então sobre o ícone de sincronização, tá? Temos os seguintes itens, tá? E vamos relembrar, né? Sincronização, 3 tracinhos, lá no Chrome eram os 3 pontinhos, tá? Temos todas essas opções aqui, as mais cobradas, então, tá? São nova janela privativa, histórico e definições, tá? Aqui eu tenho novo separador, nova janela, aqui nova janela privativa, tá? É a janela anônima lá do Google, do Chrome, tá? Então vejam que aqui, janela privativa, tá? Tem a mesma função, é a mesma coisa, só muda o nome, tá? Temos um atalho ali, né? Então, bem importante. No Chrome, janela anônima. No Firefox, janela privativa. Certo, pessoal? Clicando daí, então, na engrenagemzinha que estava lá, que eu mostrei aquela hora, tá? Que é a parte de configurações, tá? Ali eu consigo configurações gerais, segurança e sincronização, tá? Consigo também fazer uma coisa diferente, que é inserir barra de pesquisa lateral. Vejam que lá no Chrome eu tinha três funções só para que eu pudesse customizar o meu navegador. Olhem quantas tem aqui, né? Então temos muito mais possibilidades de customização, tá? Quando eu falo de barra de pesquisa lateral, tá? Eu consigo fazer, tá? Aqui tem um desenho mostrando, tá?
quando a gente está lá navegando, tá? Ele pode ter essa barra aqui de pesquisa e pode estar dessa forma também aqui, ó, tá? Onde eu consigo colocar aqui, puxar o endereço, tá? Abro a página e dentro daquela página que eu tenho aberta eu consigo pesquisar itens também. Então essa barra de pesquisa lateral, ela serve para pesquisar itens dentro da página que eu abri, tá? Então ela é bem legal, é uma função bem importante, diferente que o Firefox tem, tá? Então, por ser importante, por ser diferente, ela pode vir a ser um assunto cobrado, tá? É um item que, por exemplo, o Chrome não tem, tá? E onde é que eu consigo acionar isso? Lá dentro das configurações, na parte de pesquisa, tá? Aí eu vou ter aqui início, geral, onde eu consigo configurar a cara do meu Firefox ali, né? Temas, cor de fundo, tudo, né? Em sincronizar aqui eu consigo fazer uma coisa bem legal, que é sincronizar o meu Firefox com algum dispositivo móvel que eu tenha, tá? Que utilize esse navegador, então é bem legal, tá? Em todas essas funções, sugiro que vocês tirem um tempinho do estudo da informática para mexer um pouquinho nesse navegador, tá? Aqui nós temos então os principais atalhos do Firefox, tá? Os principais mais cobrados, os principais para a prova, né? Ctrl W ou Ctrl F4 fecha a aba, Ctrl Shift W fecha janelas, Ctrl Shift T desfaz fechamento de abas, Ctrl Shift N desfaz o fechamento das janelas, Ctrl T abre uma nova aba, Ctrl N abre uma nova janela, então é diferente, ó. Um vai abrir aba, outro vai abrir janelas. Ctrl J abrir página de downloads. Ctrl Shift P abrir uma nova janela privativa. Veja que o nome mudou, mas a função é a mesma. Ctrl Shift D abrir todas as abas, adicionar todas as abas aos favoritos. Então, se eu abrir várias abas e quero selecionar todas elas a favoritos, eu não preciso ir uma por uma. Se eu apertar Ctrl Shift D, eu vou conseguir fazer isso, tá? Vamos de questões, tá? Aqui tivemos um probleminha, já abriu direto com a resposta, mas isso não interfere, né? A gente usa as questões para a gente entender como a banca cobra, né? Então vamos lá. No navegador Mozilla Firefox, o usuário pode usar um recurso que permite a navegação pela internet sem que os dados a respeito das páginas visitadas sejam salvos no computador. Este recurso é conhecido como, né, aqui já está o gabarito A, né, navegação privativa. Tá? Se fosse falando do Chrome, teria que estar outro nome aqui, né? Então aqui vejam os navegadores e suas janelas anônimas, tá? No Internet Explorer, que é a versão antiga do Edge, né, o Explorer agora ele está inativo, ele não está mais ativo. Esse era o navegador padrão nas versões anteriores do Windows, tá? Então ali nós tínhamos a navegação in private, tá? Essa era o nome da navegação anônima que a gente tinha ali, né? No Firefox, então, nós temos a navegação privativa. No Edge, como ele é uma atualização, né, vamos dizer assim, do Explorer, seguiu o mesmo nome, né, navegação in private. E no Chrome, então, nós temos a navegação anônima. Mas vejam que todas as três têm a mesma função, tá? São a mesma função, tanto no Chrome, no Firefox e no Edge, né? Eles têm um nome diferente, mas a mesma função, que é essa, que está aqui na questão, tá? É um recurso que permite a navegação pela internet sem que os dados da página fiquem salvos no seu computador, tá? Elas têm essa funcionalidade, tá bom? Vamos lá então. Sobre o Google Chrome, assinale a alternativa que corresponde ao atalho do teclado utilizado para abrir uma nova janela de trabalho no modo de navegação anônima.
Veja o que aqui ele deu o serviço, né? Deu já a resposta da questão anterior, né? Google Chrome é a janela de navegação anônima, só que ele está pedindo o atalho, né? Então nós temos aqui uma série de alternativas com os atalhos, né? E claro, aqui já por causa do erro aqui na formatação já está a resposta, né? Ctrl Shift N. Aqui nós temos o gabaritinho aqui, uma consulta, tá? Ctrl Shift N, abrir uma nova janela de modo de navegação anônima, tá? Esse atalho, tá, de navegação anônima, a gente sempre vai ter, nos 3 navegadores, né, vão ser 3 itens, tá? 3 fatores, Ctrl, Shift e uma letra. Então, se tu conseguir memorizar que são 3 itens, né, Ctrl, Shift e mais alguma letra, já consegue pelo menos, né, nessa questão aqui já conseguiria matar a questão nesse fator, tá? Mas são 3 combinações ali, 3 nomes diferentes, é fácil, como eu falei, de memorizar, e é muito importante que tu tenha no sangue esses 3 nomes certinho na ponta da língua para na banca não te pegar lá no dia da prova, tá? Obrigado pela atenção. Então, como eu falei, essa aula é um pouquinho diferente, né? Ela teve essa primeira aula, essa primeira parte mais teórica, né? Agora, na segunda parte, eu vou estar abrindo a tela do meu computador para mostrar para vocês, tá? Como que é na prática, tá? Como que esses aplicativos, esses softwares aplicativos, chamados navegadores, como que a gente mexe com eles e quais as possibilidades que cada um tem. Então, vamos lá, tomar uma aguinha, parar, tomar uma aguinha, voltamos com tudo para a parte prática do conteúdo. Abraço!